Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje eu vou tentar esmiuçar para vocês vários detalhes que me fazem crer que é possível que as novas RX 7900 XT, XTX, XT tudo, eu não sei como que a AMD vai chamar essas placas, mas há vários detalhes que nós precisamos esmiuçar para poder descrever para vocês o quão empolgante esse novo lançamento pode ser. Claro que não necessariamente isso significa que vão ser excelentes placas, isso tudo a gente vai depender de review, mas o que os rumores apontam nos leva a crer que nós estamos diante de placas com muito potencial. Quer entender tudo detalhadamente? Então continua com a gente depois do recado que a gente tem para dar. Posso te dar uma dica? Vai comprar hardware? kabum.com.br/PCFacts. Nesse link, além de você comprar na melhor loja de hardware do Brasil, você ainda ajuda o nosso canal diretamente a se estruturar e a ficar cada vez mais independente. E além disso, seguindo a gente nas nossas mídias sociais, os links vão estar aí embaixo, você ainda pode conseguir alguns cupons exclusivos para descontos adicionais. Afinal, desconto, papai, é uma beleza. Bom, agora que a gente já sabe o quão a RTX 4090 conseguiu trazer de avanço em rasterização, Ray Tracing e DLSS, a gente consegue também fazer um comparativo do que pode oferecer as novas RDNA 3 e de o quão ela pode ultrapassar a RTX 4090 que já está disponível no mercado por $1.599. O que a gente pode esmiuçar é a quantidade de núcleos da RX 7900 XT ou XTX, ou o que quer que seja, é muito maior do que qualquer quantidade de núcleos que a AMD em algum momento já ofereceu para os seus clientes. Nas Vega 64, nós chegamos a ter 4.096 núcleos. Nas RDNA 1, a gente teve 2.560 núcleos. Nas RDNA 2, nós tivemos o dobro disso, 5.120. Então, nós chegamos a um ponto em que a AMD mal consegue sair das casas dos 5.000. Só que dessa vez, ela vai conseguir entregar uma GPU de mais de 12.000 núcleos de performance. Isso, por si só, já demonstra mais do que o dobro de rendimento em relação à GPU anterior. Logicamente que a gente precisa considerar o escalonamento, como que o agendador vai conseguir drenar isso, como que ele vai conseguir distribuir isso entre todos os núcleos, se todos os núcleos vão servir exatamente para a mesma operação ao ponto de dobrar a performance, ou se essa quantidade extra de performance pode acarretar em um maior consumo e uma perda de eficiência energética. Tudo isso tem que ser considerado, mas o mero fato de nós dobrarmos o número de núcleos já é um fator que deve alavancar nossa expectativa sobre essas placas de vídeo. Um segundo detalhe é o aumento de IPC e o aumento de clock. O aumento de IPC já é algo muito esperado da própria AMD, a cada geração ela tem melhorado isso. Se a gente for considerar que Polaris com 2560 CUDA cores, se a gente considerar a Polaris com 2560 Stream Processors e comparar com a RDNA com 2560 Stream Processors, a diferença entre elas é muito grande. Mas a diferença não é apenas, obviamente, pela questão do IPC, mas também do clock. Quando a gente está falando de um processo de fabricação como o N5 que a AMD está contratando junto à TSMC, que é muito semelhante ao 4N que a Nvidia também contratou junto à TSMC, a gente tem uma possibilidade de aumento de clock relativamente grande. A Nvidia, saindo dos 8 nanômetros da Samsung, ela rodava ali em 1800 MHz, 1900 MHz. Partindo para o N4, ela conseguiu rodar em 2700, 2800, 2900 MHz. Eu imagino que esse seja um salto semelhante também para a AMD, passando dos 3 GHz, já que ela já conseguia rodar em 2500 MHz. E aí, isso também é um fator que faz com que os processadores gráficos da AMD tenham um avanço relativo em performance por conta do IPC e do clock, além dos núcleos. Paralelamente a isso, a gente precisa lembrar também que a AMD já prometeu oficialmente trazer ganhos de performance por watt na escala dos 50%, da mesma forma que prometeu e cumpriu em RDNA 2 com relação a RDNA 1. Isso permite que a gente consiga dizer que, mantendo o consumo da 6900 XT ou 6950 XT, que já conseguem competir com 3090 e 3090 Ti, ela vai conseguir 50% de vantagem de performance para a 7900 XT ou para a 7950 XT, whatever. De toda maneira, já é um número muito semelhante ao que a Nvidia conseguiu de média em relação na comparação entre RTX 4090 e RX 3090 Ti. Então fica aqui a curiosidade para o quão a eficiência
eficiência energética da AMD vai ser prioridade ou não, e pelo que já vazou até o momento, o fato de a AMD mostrar uma placa com 2 entradas de 8 pinos de fonte mostra que consumo não será absurdo como tem sido na 4090, que na verdade tem entre 3 e 4 entradas de 8 pinos por conta daquele adaptador que está dando um trabalho dos infernos. Outra coisa que me traz muita sede de conhecer essa placa é a relação do Ryzen com as RDNA. Em que aspecto? A primeira geração Ryzen foi diferente, mais problemática. A segunda geração Ryzen deu uma melhorada, mas ainda não era o que a gente precisava, o que a AMD queria para que pudesse de fato ferir a Intel. Mas na terceira geração, aí com o Zen 2, com os R7 3800X, R5 3600X, ela conseguiu alcançar a Intel e rivalizar, conseguindo um market share interessante, e aí ela fez a virada nos Ryzen 5000. Então é possível que esse roadmap, esse line-up, essa forma de trabalhar da AMD seja uma primeira geração problemática, como foi as RX 5000, uma segunda geração que traz uma melhora, mas que ainda não é aquilo que todo mundo quer, e a terceira geração sim que consiga fazer uma ferida. Mas para cavar o buraco e sedimentar a NVIDIA de vez, uma análise feita pelo site Semi-Analysis, eu vou deixar o link aí na descrição, impressionantemente eles conseguem esmiuçar os custos do Bill of Materials, que é como se fosse a conta dos materiais, seja GPU, montagem, silício, tudo que você imaginar que vai entrar num processo de fabricação de uma placa de vídeo, os caras conseguiram parametrizar e fizeram um comparativo de o quão caro em termos de custo, tá, para fabricante, o chip da RTX 4090 é em relação aos chips que serão embarcados nas RDNA 3, seja RX 7950 XT ou até as mais baixas, inclusive RTX 4070, 4080 e assim por diante. É uma análise fantástica. Ele coloca como o 100% ou o né, a referência base a AD104, que teoricamente é o chip da 4070, e aí você consegue perceber a disparidade dele em termos de custo com outros chips. O AD102 da RTX 4090 é 2,2 vezes mais caro que o chip AD104. O Navi31, que compete com a AD102, ou seja, a RX 7900 XT, vai ser só 1,8 vezes mais caro em termos de custo do que a RTX 4070. Se você parar para analisar, a Navi31, que pode ser o chip que vai embarcar a 7950 XT, é mais barato por uma boa margem que o chip da RTX 4090. Isso pode permitir que, enquanto a NVIDIA cobre $1.600, a AMD cobre 1.200. E esse tipo de discrepância pode habilitar a AMD a ser um chip, a vender um produto muito mais atrativo para o nosso mercado. E outros chips, como o Navi32 é bem mais barato que o AD103, o Navi33 é mais barato que o AD106 e AD104, e só compete em termos de custo com o AD107, que é o mais simples chip da NVIDIA nessa geração. A NVIDIA fez a opção por um chip monolítico com um único die, e isso faz com que todos os recursos que ela precise, seja os núcleos normais, os CUDA, seja os núcleos de Ray Tracing, os núcleos de DLSS, que são os Tensor Cores, o NVENC, tudo, cache, toda a estrutura, ela precisa caber num único chip, num único silício, fabricado no processo N4 ou 4N, no caso da NVIDIA, de 5 nanômetros. Apesar da NVIDIA dizer que é 4 nanômetros, mas a maioria das pessoas categoriza ele como um processo de 5 nanômetros class, né? De classe de 5 nanômetros. Mas de toda maneira, é um único chip de um tamanho relativamente grande para ser aproveitado em um processo caríssimo, muito caro. E aí a AMD, ela já está fazendo um processo diferente. E estruturas como o Cache, Infinity Fabric, alguns núcleos específicos de processamento, eles podem estar em um outro chiplet que é muito mais barato de um processo que não necessariamente seja o de 5 nanômetros. A AMD pode, por exemplo, fazer, não que seja o caso, mas talvez faça em 6 nanômetros, que é mais barato, deixar algumas estruturas lá, e isso vai baratear no final das contas todo o produto. Se barateia o produto, a AMD tem duas opções: aumentar a margem, lucrar mais, manter o preço do produto em relação à concorrência e ter
apelo nenhum. Ou ela pode, na estratégia de ganhar market share, aumentar o apelo com um produto que consome menos, que não tem a exigência de um adaptador para funcionar, que tenha um rendimento excelente ainda em relação aos outros produtos que a NVIDIA tenha, mesmo sem Ray Tracing, com a mesma performance, mesmo sem DLSS, e seja mais barato. Porra, qual é a dificuldade? É disso que eu falo, inovação tecnológica em prol da redução de preço e aumento do acesso. Mas eu não sei necessariamente se a AMD vai fazer isso, então não te ilude. Um outro detalhe que eu quero fazer vocês lembrarem que comprova que a AMD vai trazer um ganho relativo bom é a estrutura da memória de vídeo. Até então, a AMD trazia memórias de vídeo de 256 bits, RX 5700 XT, RX 6900 XT, todos esses chips eram 256 bits, mas de forma inédita nas últimas gerações, a AMD vai trazer 384 bits e 320 bits, de acordo com os rumores mais recentes. E isso demonstra que, se ela, com 256 bits de Memory Interface, conseguia competir com uma 3090 e uma 3090 Ti de 384 bits, eu quero imaginar o que uma RX 7900 XT com Infinity Fabric, Infinity Cache, com 384 bits de GDDR6X consegue entregar de performance. Então, gente, a NVIDIA está numa situação muito complicada. Ela simplesmente lançou uma placa que é só 50% superior à sua geração anterior, que consome, que tem um problema com o adaptador e exige um adaptador, caso não, você tem que ter uma fonte nova, e tudo isso para te entregar 50% de performance com $100 a mais adicionado no preço em relação à RTX 3090, 3090 Ti. E aí a gente pega uma 4080 que é muito inferior a essa placa, custando $1.199. Sinceramente, eu vejo aqui que a AMD tem uma chance de ouro, não apenas por toda a parte técnica que eu acabei de descrever para vocês, mas também por o quão estabanado esse lançamento da NVIDIA foi. Não preciso mencionar a 4080 de 12 GB, mas já mencionando a falecida, que infelizmente foi deslançada, não no sentido de que não é para se comemorar o deslançamento, mas sim no sentido de que, NVIDIA, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram, né? O que importa é que me parece que nós teremos concorrência e isso é extremamente empolgante. Mas, se nada disso acontecer, provavelmente o PC Gamer vai ter que mudar de figura, vai ter que mudar a forma de pensar e de enxergar o PC e vai ter que começar a trabalhar com as placas de vídeo para ganhar um dinheiro para poder justificar esse tipo de investimento. Porque, gente, sinceramente, placas de vídeo intermediárias por $1.200 é algo, sinceramente, que não dá para conceber. Eu lembro que há poucos anos atrás, quando nós tínhamos Titan de $1.000 e poucos, a gente sempre dizia, isso é coisa de louco, isso é coisa de doido, de gente que não tem o que fazer com o dinheiro. E hoje nós já temos as placas mainstream flagship por $1.199, preço normalizado. Então, vamos acompanhar e eu peço uma coisa para vocês. A gente precisa que vocês sejam tão críticos quanto eu fui com a NVIDIA. Por que eu digo isso para vocês? Porque não vai bastar eu ser crítico. Tem que fazer como a gente fez no lançamento das RTX 40. Todo mundo sendo crítico. Todo mundo acompanhando. Todo mundo analisando. Todo mundo fazendo comparativo. Ninguém caindo nessas pegadinhas de lançamento, porque tudo no lançamento é lindo, maravilhoso e perfeito. Então nós não vamos cair nisso. Nós vamos estar aqui acompanhando pelo que a gente pede, a confiança e que vocês sigam a gente para novas informações, para futuras novidades. A gente não vai poder acompanhar a live da AMD, mas a gente vai estar no Twitter, nas redes sociais, pelo que eu peço a participação, que vocês sigam a gente lá, evidentemente, que com certeza vocês não vão perder as informações mais importantes dos últimos lançamentos e a parte mais técnica, mais densa de toda essa história. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.